começou a segunda fase de testes do Expresso DF. Você já viu as primeiras imagens ao vivo com o Sidney Silva. 8 ônibus saem do balão do aeroporto e seguem para a rodoviária do plano piloto. Para ver como fica o trânsito com esses novos veículos, a repórter Franci Rodrigues foi lá e conta pra gente agora. Bom dia, Franci Rodrigues. Olha, Juliano, ontem o DF Trans não conseguiu fazer uma avaliação completa desse primeiro dia por causa de algumas interferências ainda no trânsito, por conta das obras aí de conclusão de todo esse complexo de reformas aqui ao redor do balão do aeroporto. Mas hoje sim, eles esperam fazer uma análise mais completa, mais detalhada. Eles começaram a fazer essa segunda fase de teste ontem, são 8 ônibus que circulam no horário de pico do balão aqui do aeroporto até a rodoviária. É, na verdade, para testar a funcionabilidade do sistema nos horários de engarrafamento, né? Eu estou aqui com o Lúcio Lima, ele é o diretor técnico do DF Trans. Lúcio, nesse primeiro dia, então, ainda você não tem ainda uma avaliação completa, né? Bom dia a todos, bom dia, Juliano. Bom dia, Lúcio. Dizer que nós entramos nessa segunda fase muito importante de teste do BRT. Na primeira fase, nós testamos lá do Gama até a rodoviária do plano piloto, no entrepico, que é de 11 às 14 horas. Nas 2 primeiras semanas, nós testamos sem passageiro e a partir da segunda semana nós testamos com passageiro. Então, essa operação do Gama para a rodoviária do plano piloto continua acontecendo de 11 às 14 com passageiro. Nós entramos nessa segunda fase de teste, que é o teste onde o trânsito é compartilhado. Nós temos aproximadamente 30 km de percurso do BRT Gama Santa Maria, do Expresso DF, e nesse espaço do balão da Dona Sara até a rodoviária do plano piloto é o único lugar onde o trânsito é compartilhado. Então nós precisamos saber o comportamento dos motoristas. O header é muito pequeno, é de 3 em 3 minutos cada ônibus quando estiver funcionando na velocidade comercial. Quando você fala de trânsito compartilhado, você está querendo dizer, Lúcio, que a pista que é exclusiva para o VLP, ela não tem ela não se diferencia muito das demais do trânsito, por exemplo, aqui no Eixão, é isso? Correto, ele vem do Gama até o balão da Dona Sara numa faixa exclusiva, e a partir daqui, a partir do viaduto Camargo Correia, mais precisamente, ele entra no Eixão. Aí não tem faixa exclusiva mais, aí é trânsito compartilhado, e aí nós precisamos ver o comportamento dos motoristas, tanto os motoristas dos veículos particulares quanto os veículos dos BRTs. Estão testando a segurança, o tempo de percurso, e vamos continuar com essa operação no horário de pico da manhã até estabilizar os horários. Sem a faixa exclusiva, né? Sem a faixa exclusiva. O segundo momento, a terceira fase, seria o pico da tarde, porque o pico da tarde ele tem uma interferência diferente. O pico da manhã ele é mais concentrado, o pico da tarde ele é mais diluído. Então, provavelmente na próxima semana nós iremos testar o pico da tarde, ou seja, da rodoviária do plano piloto até o balão da Dona Sara. Agora, vocês já pensaram numa estratégia aí no horário de muito engarrafamento, de como seria possível aí garantir essa proposta de redução do tempo de viagem do VLP? Aqui, por exemplo, do balão do aeroporto à rodoviária e de lá para cá? Existem várias alternativas. Existe a ideia de colocar na faixa presidencial, existe a ideia de segregar a faixa da esquerda ou a faixa da direita para o BRT. De qualquer forma, nesse primeiro momento, nós estamos testando apenas compartilhado, porque nós sabemos que deixar uma faixa exclusiva para o BRT, nesse momento, vai acabar interferindo demais no trânsito. Se essa for uma alternativa, evidentemente o governo vai adotar, mas nesse primeiro momento, apenas o trânsito compartilhado. Tá, então deixa eu te perguntar, a faixa presidencial é uma opção aí mesmo, por que não já fazer um teste de imediato com a faixa presidencial, por exemplo? O Expresso DF ele tem 2 objetivos. Primeiro, a confiabilidade dos usuários. Segundo, a segurança. É um veículo extremamente pesado, com 130 passageiros. Qualquer interferência, por exemplo, se nós pegarmos o Rio de Janeiro, deu uma quantidade enorme de acidentes, inclusive com óbitos em função da implantação do BRT do Rio de Janeiro. Então, aqui nós não podemos deixar que isso aconteça. Um ônibus desse, desgovernado, na faixa presidencial, batendo de frente com vários veículos, é possível que cause aí um acidente de proporções inimagináveis. Portanto, é importante que a gente prima primeiro pela segurança antes de qualquer outra coisa. Pois é, a gente está acompanhando aí, eu acho que é nesse ônibus que veio o nosso Mochilink, não é isso, Juliano? Exatamente, França. Nosso Mochilink, o Sidney Silva, está dentro desse ônibus aí. O Sidney tá se dando bem hoje, né, Fran? Tá passeando aí, já foi pra rodoviária, já voltou. Maior conforto. O ônibus é bonito, né, Daniel? É bonito esse ônibus.
E funcional também, né, Daniel e Franci? O Lúcio também com a gente, bom dia. Você vê a quantidade, ele transporta 2,5 vezes a quantidade normal de passageiros mais de 2,5 vezes a quantidade normal de um ônibus comum, por exemplo. Não é isso, Lúcio? Pois não, Juliana, eu vou pedir para você repetir. Pois não, eu estava falando da quantidade de passageiros que o veículo transporta, porque numa viagem só, ele consegue levar 2,5 vezes a quantidade de um ônibus normal, mais até de 2,5 vezes, não é isso? Probleminha na comunicação. Daqui a pouco eu falo de novo com a Franci Rodrigues. Você vê a imagem aí? Pois não, Juliana, agora eu já te escuto. Tá me escutando? Perfeito. Sim. Não, eu estava falando a ambulância passou, acho que atrapalhou um pouquinho. Estava falando da quantidade de passageiros, né, Franci? Numa única viagem, o Expresso consegue levar mais de 2,5 vezes, quase 3 vezes a quantidade de passageiros que um ônibus normal levaria. É por causa do ônibus articulado, né? Porque são 62 ônibus articulados e 32 não articulados. A proposta aí, viu, Juliana, é transportar 13 mil passageiros por hora. Beneficiando aí mais de 270 mil passageiros, né? Santa Maria, Gama, Parkway, é isso, né, Lúcio? A população do Gama, ela tem reclamado, evidentemente, com razão, porque é a única cidade que ainda não tem ônibus novos. Porém, vai ser a primeira cidade a receber um sistema de transporte moderno, eficiente, seguro, de qualidade e com tempo de percurso extremamente rápido, que é 40 minutos do Gama ou Santa Maria para a rodoviária do Plano Piloto. Nós sabemos da ansiedade dessas pessoas, porém, está muito próximo de ter um transporte de qualidade. Você falou aí desse trecho, são 43 quilômetros de percurso do Gama até a rodoviária do Plano Piloto. Vocês passaram um mês fazendo um teste aí com passageiros e tudo mais. Qual foi a avaliação dessa primeira fase de testes? A avaliação é extremamente positiva, uma vez que não houve nenhum incidente, não houve nem incidente, nem acidente durante esse período de teste. Os motoristas estão extremamente adaptados e treinados para uma operação comercial, ou seja, porque a operação comercial ela vai se dar com um número maior de carros, ou seja, nós teremos um intervalo de 3 minutos no horário de pico. Isso é muito tempo. Se os motoristas não tiverem treinado para acelerar ou diminuir a velocidade, para que não haja interferência, não haja o comboio, isso para nós é muito importante. Ou seja, o usuário ele tem que ter a segurança de que ele não vai estar 3, 4 ônibus atrás um do outro no congestionamento. Essa é a confiabilidade do Expresso DF. Muito obrigada pela...